bem, pessoal? Então a gente está aqui começando mais um podcast aqui na W Clinic e hoje com um assunto que está muito em alta, na verdade sempre foi em alta, mas hoje em dia está mais em alta ainda, né? Que é o papel da dermatologia no rejuvenescimento facial. Hoje a gente vê muitas coisas acontecendo em redes sociais, de artistas e atrizes aparecendo totalmente renovadas, muito diferente daquilo que acontecia antigamente. Então, o que será que está acontecendo que é diferente e que está tão melhor assim que não se conseguia fazer antigamente? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como que é o processo de envelhecimento da pele, como que a pele deve ser cuidada com uma rotina de skincare adequada para cada faixa etária, quais são as tecnologias que nos ajudam nisso, qual é o momento ideal para entrar para uma cirurgia, onde as ferramentas que tem na dermatologia, elas começam a chegar no seu limite, e algumas coisas, então, de tecnologias promissoras para o futuro, e peptídeos, e algumas moléculas que vão provavelmente ser aí o xodó nos próximos anos. Então, queria agradecer primeiramente, né, a presença da doutora Ticiane Miyazaki, que é uma dermatologista do GTC, e que vai conversar um pouquinho com a gente hoje aqui sobre esse assunto. Obrigado, Ticiane. Primeiro, eu que agradeço o convite e poder compartilhar um pouco, né, sobre o quanto a dermato vem crescendo e o quanto a dermatologia, junto com, né, ciência, evidência e a plástica, a gente pode caminhar juntos para resultados cada vez mais naturais. Então, eu queria começar, primeiro de tudo, assim, a gente está falando de envelhecimento. O que seria esse envelhecimento? Como funciona o processo de envelhecimento da face e da pele? Para chegar nesse ponto que geralmente lá vai acabar precisando de uma cirurgia ou não. Como funciona esse processo de envelhecimento? Como funciona? Eu vou explicar como eu gosto de explicar para os meus pacientes mesmo, que depois de uma certa idade, né, além de não produzir mais colágeno, a gente começa a degradar esse colágeno. E por que isso acontece? Né? Muito por conta de fatores genéticos, né, o nosso envelhecimento parecido com o dos nossos pais, que é aquela parte de envelhecimento intrínseco, né, do nosso genoma, do nosso DNA mesmo, e muito também da parte extrínseca, sol, cigarro, nossos hábitos, né? Tudo isso, esse fator extrínseco e o intrínseco vai proporcionar a gente a envelhecer. E hoje a gente tem esse conhecimento, Dr. Rodrigo, que a gente envelhece em todas as camadas. E isso é muito importante, né? O quanto a dermatologia avançou nessa parte de fisiopatologia, pra gente conhecer tudo isso, e quanto mais a gente consegue entender todo esse processo de envelhecimento, eu consigo tratar de maneira mais assertiva. Então, assim, nosso osso envelhece, assim como a gente tem osteoporose, nosso músculo envelhece, assim como a gente vai perder massa óssea, né? Um idoso vai ter sarcopenia, a gente tem isso no nosso corpo também. Subcutâneo também envelhece, a gente perde toda aquela estrutura de colágeno, elastina, fibrina, e também a parte subcutânea e a epiderme superficial, que a gente vai ter todo o envelhecimento por acúmulo de dano solar, manchas, vasos, né? Às vezes aparecimento de manchas senis, queratoses, câncer de pele. Então, tudo isso faz parte do nosso processo mesmo. E hoje em dia, conhecendo tudo isso, eu consigo tratar cada camada da pele para melhorar todo esse processo de envelhecimento. Isso é uma coisa interessante, né? Porque muito pouca gente pensa que o rosto, claro, ele tem todas as camadas que tem em todo o corpo. A gente vai ter o osso até lá. E uma das coisas que é muito subvalorizada é o envelhecimento ósseo. E a gente acaba perdendo massa óssea, perde massa mandibular, perde aquele viço que tem no rosto. E por perder, encolher, entre aspas, assim, também ajuda que os tecidos em volta fiquem um pouco mais flácidos, Com né? certeza, porque a gente tá perdendo aquela sustentação. Se a gente pensar, né? Eu gosto de fazer uma analogia de sustentação de uma casa. Se a gente tá perdendo o osso, a gente tá perdendo o que tá embaixo. É como se a gente estivesse perdendo um pilar de sustentação. Então, tudo que vem acima, né? As próximas camadas vão sofrer com esse consumo ósseo. E é algo que antigamente não se pensava, que a gente também tem essa alteração óssea no rosto. E a mulher sofre muito, né? Porque assim como a gente sofre na menopausa, por ter uma absorção óssea mais rápida que a do homem, a gente também sofre isso no rosto. Essa é uma coisa que eu estava, inclusive, lendo há pouco tempo, do envelhecimento ósseo após o período da menopausa, como realmente é importante se dar atenção para essa questão hormonal, reposição hormonal pós-menopausa, né, para retardar ou pelo menos, né, desacelerar esse envelhecimento ósseo e perda de massa óssea, porque ele é extremamente importante depois quando a gente quer manter uma aparência mais jovem, mais saudável, né? Com certeza, né? A cada dia a gente tem essa compreensão de que tudo está muito alinhado, né? Nosso metabolismo, tanto para a parte óssea, muscular, ter
uma parte nutricional, um aporte nutricional bom, exercício físico, diminuição de estresse, né? Ter todos os benefícios de ter uma vida mais saudável possível, tudo isso reflete também no envelhecimento da pele e das estruturas como um todo. E se a gente pensa assim, que a gente tem um envelhecimento ósseo, a gente tem envelhecimento das camadas musculares, subcutânea, e tem envelhecimento da pele. Até porque a pele do rosto está muito exposta, né, ao sol, que ajuda no fotoenvelhecimento, né, às vezes mais do que algumas outras áreas do corpo. E o meu tripé de manter um rosto com um aspecto jovem e como consequência o envelhecimento, eu sempre comento, né? A gente começa a perder volume, começa a perder volume ósseo, a gente começa a ter, justamente por isso, uma movimentação dos volumes no rosto, aquele volume que a gente tem geralmente na maçã do rosto começa a descer, a gente começa a derreter, e também acaba por uma sequência disso tudo, tendo um excesso de pele. Então a gente tem duas coisas: movimentação dos volumes, a gente tem excesso de pele e tem uma má qualidade da pele. Então eu gostaria que falasse um pouquinho mais assim, porque muita gente pensa o seguinte: eu vou começar a tratar do meu envelhecimento quando eu ficar velha. Porque eu estou muito bem hoje, eu tenho 30 anos de idade, eu estou ótima, minha pele é linda, não tenho que me preocupar com isso aí, não é para mim. Por que eu vou me esforçar agora, então, né? Qual a importância de a gente olhar para isso mais cedo em relação a um período mais tardio? A principal importância que eu vejo é da gente envelhecer de uma maneira mais natural. Conforme a gente inicia esses tratamentos de uma maneira precoce, a gente começa a abordar esse envelhecimento, quando ele começa a acontecer, eu consigo intervir, eu consigo fazer um estímulo celular a fibroblasto, uma coisa bem direcionada para fazer com que esse envelhecimento seja gerenciado e eu consiga envelhecer com uma qualidade de todas essas camadas, né, para tentar segurar todo esse processo de gravidade, de derretimento, de alteração de reposicionamento de estruturas, justamente tratando todas as camadas e abordando isso de uma maneira para estimular para não acontecer e manter a estrutura da melhor forma possível. E nessa questão de envelhecimento do colágeno, existe uma fase da vida onde a gente já sabe, aqui a gente começa já a perder colágeno, é cedo? Como depois que dos funciona? 30 anos. Depois já dos começa 30 anos. 30 anos, a gente já começa, além de degradar, produzir muito pouco e muito acelerado no processo da menopausa, né? Porque a mulher é muito estrógeno dependente. Então, a gente, depois que perde esse estímulo hormonal, então, essa velocidade de degradação é maior ainda. E tem alguma coisa que faz acelerar essa perda de colágeno? Existe algum processo, alguma coisa que algumas pessoas acabam perdendo colágeno mais rápido que outras? Tem muita parte da genética, né, embutida nisso, que tem pessoas que envelhecem menos e cada pessoa tem um tipo diferente de envelhecimento. Tem paciente que envelhece mais a área dos olhos, tem paciente que envelhece mais flacidez, tem paciente que mancha muito mais. Então a gente tem essa parte da genética embutida e também os hábitos, né? A radiação solar, então a exposição UVA, UVB, drástico, né? Eu sempre falo que não existe bronzeado saudável, porque qualquer estímulo de sol que a gente tem, a gente acaba, né, ativando toda essa parte de degradação de proteínas e fazendo um dano celular que às vezes a gente não mancha com os 20 anos, mas a gente vai manchar mais pra frente. E também os hábitos de vida, né? Tabagismo influencia demais o envelhecimento. Quem fuma envelhece muito mais rápido. Não fazer exercício físico. Hoje a gente sabe também muito da interferência da dieta, dos nossos alimentos, né, tanto nessa parte do envelhecimento, né? Alimentos que vão ter muita glicose, a gente sabe que pode ocorrer glicação de proteínas e acelerar esse processo de envelhecimento. Então, todos os nossos hábitos, junto com a nossa genética e exposição solar, tudo isso que vai determinar essa nossa velocidade de envelhecimento. E nesse processo, então, de envelhecimento, se a gente já começa muito cedo, qual é a importância e vantagem que tem de a gente começar mais cedo ou começar mais tarde? Começar mais cedo, eu consigo resultados mais naturais, que é o que a gente mais quer. A gente no GTC costuma falar que fazer algo simples é muito difícil. Então, envelhecer belo. Esse envelhecer que você não sabe o que a mulher fez, mas você sabe que ela tá bonita, que ela tá conservada, que o homem tá bonito, tá atraente, né? Com 40, 50 anos. Hoje a gente vive, a nossa expectativa de vida é muito maior. Então, quanto mais cedo a gente começa a cuidar, essa naturalidade no processo de tratamento e gerenciamento do envelhecimento é melhor. Que é o Quiet Beauty, né? Que é o que a gente sempre reforça. A gente envelhecer sem saber o que foi feito
perfeito, mas tá elegante. Então, o mais importante de começar cedo é porque cedo a gente consegue fazer, né, interferências e prevenções pra gente envelhecer com essa naturalidade toda. Então a gente pensa que quer começar mais cedo, quer fazer uma manutenção e retardar, né, desacelerar a incidência desse envelhecimento nas várias camadas que a gente tem que pensar. O que hoje na dermatologia são as principais tecnologias e para que serve cada uma delas nesse contexto de todas as camadas da pele para a gente pensar em anti-envelhecimento? Eu sou super a favor de tecnologia, é uma das coisas que eu mais amo dentro da dermatologia, porque é o nosso aliado, é esse aliado para a naturalidade. Então, hoje em dia a gente tem... Eu vou tentar ser prática na maneira de falar, mas tem três tipos de tecnologias que eu gosto muito e que tem muita evidência. Laser, que vai ser um comprimento de onda que tem um alvo na pele. Então, com um comprimento de ondas específicos, eu consigo tratar melanina, né, que é pigmento, consigo tratar vaso e consigo fazer também alvo de água, que é o estímulo de colágeno. Então, eu consigo fazer tudo isso para melhorar toda essa parte de pele e tratar esse fotoenvelhecimento. No outro grupão, né, dessas tecnologias, tem o ultrassom micro e macrofocado, que ele também é uma tecnologia que ele vai fazer os disparos em camadas que eu escolho na pele do paciente. Então, cada tratamento é muito individualizado. Então, a partir desses disparos, eu faço umas mini zonas de lesão que eu consigo fazer com que o próprio corpo repare produzindo colágeno. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma coisa que não existia antes e revoluciona muito o tratamento pelo fato de tudo que eu faço, o seu corpo produzir é muito natural. Então, o ultrassom micro e macrofocado eu consigo trabalhar com isso. E a outra tecnologia que eu amo, que entra nesse grupão de tecnologias, é a radiofrequência, que já foi usada antigamente, mas agora ela volta muito mais moderna, não dolorida, e ela redensifica, principalmente, Dr. Rodrigo, essas camadas superficiais da pele. Então, aquela ruga craquelada dos olhos, aquele sorriso que vai formando aquela ruguinha bem fininha, ele é um potente redensificador. Então, essas três tecnologias são as que eu mais gosto, que vão atuar em todas as camadas para promover esse rejuvenescimento. E dentro dessa manutenção, existe algumas tecnologias que são preferência para alguma paciente que, olha, nessa faixa etária mais jovem, a gente vai mais por esse lado, por esse caminho, com mais idade vai por outro, ou é muito individualizado de acordo com o que a paciente precisa, ou as duas coisas também somadas? Na verdade, as duas coisas. Eu falo assim, quando a paciente é mais nova, eu falo assim, você ainda tem a opção do ou, sabe? Você pode fazer ou laser, ou ultrassom, ou radiofrequência, mas depois dos 35, 40, aí pra frente, ainda mais depois da menopausa, né, essa associação de tratamentos vai fazer com que a gente chegue num resultado otimizado. Então, se puder investir em mais de um tratamento, né, depois de uma certa idade, depois acima dos 35, eu falo que a fase do ou acabou, é a fase do erro. Então, a gente acaba somando tecnologia e também, às vezes, injetáveis. E quando começa assim, porque no primeiro momento, em torno dos 30 e poucos, a gente começa a ver realmente assim que a pele começa a não ficar mais a mesma coisa, mas ainda não tem os sinais aqueles de queda do rosto. Esses sinais de queda varia de pessoa para pessoa, algumas começam mais cedo, outras mais tarde, mais próximas aos 40, talvez se intensificando um pouco depois, mais próximo dos 50. Dentro dessas tecnologias, o que se pode esperar de resultado delas para uma paciente que está começando os primeiros sinais de tá começando aquela coisinha aqui embaixo, o suco está começando a se pronunciar, consegue se reverter, consegue se segurar? Qual é que é a expectativa? A gente consegue reverter e segurar muito bem essa parte de envelhecimento. E eu sempre falo para as minhas pacientes, assim, se puder, comece o quanto antes, porque até a nossa capacidade de responder aos estímulos conforme a gente envelhece diminui. Então, por exemplo, se eu pegar uma mulher menopausada de 70 anos, eu que tô com meus 30 e alguns, e pegar uma paciente de 20, é claro que a paciente de 20 anos vai responder melhor ao mesmo procedimento do que eu e do que a paciente de 70 anos. Então, quando a gente está mais nova, quando a gente começa a tratar mais precocemente, a resposta é melhor, a prevenção é melhor. Então, assim, se possível, trate antes e não espere para, né, começar a tratar. Uma das coisas que a gente escuta muito também e vê muito acontecer é uma paciente faz um tratamento, fiz
ultrassom, ou fez uma radiofrequência, ou qualquer um deles, tá? E muitas vezes vai lá, faz uma vez, fez aquilo, eu não vi muita coisa, não estou fazendo de novo. Por que isso? Porque eu imagino que o envelhecimento é uma coisa contínua, ela não para. Sim. E também não dá, a minha opinião é que a gente não consegue resolver as coisas tudo de uma vez só. E isso vamos dizer assim, eu gosto de falar, eu sempre falo para os pacientes assim, é um cabo de guerra. Com de um certeza. lado do cabo de guerra está o envelhecimento, do outro lado a gente está segurando. A gente vai perder. A gente não vai ganhar. Exato. Mas a gente tem que segurar com o máximo força para ele puxar devagar a gente. Exato. Então, assim, não tem muito final isso. A gente tem que ter uma constância e também não adianta fazer um procedimento, achar que deu, você tem que se manter fazendo. Exato. Eu converso muito assim, cada pessoa escolhe a maneira como quer envelhecer. Tem gente que não quer fazer nada e tá tudo bem. Mas a pessoa que quer envelhecer bem, ela realmente tem que ter esse conhecimento que você passou, que realmente a gente vai perder, que a gente precisa investir e tratar pro nosso lado ser mais forte. Então, é ter constância no tratamento e entender que é uma construção de resultados. Então, assim, a primeira vez, por exemplo, se chegar uma paciente para mim com 50 anos, a primeira vez que a gente se vê, a gente vai ter muito mais coisa para fazer. E depois, né, a gente consegue trabalhar isso, a gente entra numa fase de manutenção, que é o cabo de guerra mais ou menos estável, né? Então, eu sempre explico para as pacientes, assim, vai precisar fazer. Se você escolheu envelhecer dessa maneira, se você escolheu envelhecer, né, se cuidando, gerenciando, estando bem para a sua idade, a gente tem que fazer isso com uma constância, porque a nossa degradação continua, o nosso envelhecimento continua. Por mais que eu fale assim, tem que comer direito, tem que dormir direito, mas assim, às vezes a gente não consegue controlar tudo que tá à nossa volta, né? Então, por conta disso e tudo isso, a gente precisa ter até uma disciplina nos cuidados, né? Fazer isso de uma maneira mais regrada. Eu gosto muito, minhas pacientes que são minhas há alguns anos, eu gosto assim, começou o ano, a gente senta juntas, vamos lá, vamos fazer nosso planejamento pro ano inteiro, né? O que te incomoda neste momento? Não, vamos fazer isso, no meio do ano a gente faz isso, daqui 3 meses a gente faz isso, né? A gente distribui as sessões de toxina, então, né, a gente já começa o ano sabendo que tem todo esse plano de cuidado. Então, eu acho que essa maneira de organizar é muito boa e faz com que a gente consiga equilibrar esse cabo de guerra. Então, vamos fazer um exercício aqui pensando assim. Vamos pensar em 2 pacientes hipotéticas. Perfeito. Vamos pensar numa paciente de 30 e poucos, que ainda tem um início de envelhecimento, não tem um grande fotodano, ela tem, não tem queda do rosto, não tem nada. O que você imaginaria, pensando em tecnologia, não estou pensando em nada demais além disso. Pensando em tecnologia, o que seria uma rotina, ou o que seria assim alguma coisa, um planejamento para ela, e fazer assim, vamos fazer assim, uma vez por ano eu vou fazer isso, ou vai ser 2 vezes por ano, como é que vai ser? Eu sei que individualizado, claro. E não dá pra gente pegar e fazer uma receita de bolo para todo mundo. Mas vamos pensar assim, em maneira geral, o que seria, pega os 80%. E uma outra paciente, então, que já passou um pouco dessa fase, ela já vem com um pouco mais de envelhecimento, já tem um fotodano maior, ela já tem, então, já uma flacidez mais pronunciada, que está entre seus 40 e 50, ou próximo dos 50. O que seria, mais ou menos, que ela deveria, é difícil, né? Se ela quiser realmente ficar bem, o que seria o desejável que ela fizesse ao longo de um ano, pensando nessa melhora. 35 anos, com certeza, uma sessão de ultrassom micro e macro focado por ano, justamente para fazer todo esse estímulo de colágeno. Uma tá de bom tamanho. Se tiver alguma área que eu preciso compactar mais tecido, por exemplo, uma papada ou um rosto mais pesado, faria 2 sessões com certeza. Uma sessão de laser, daí claro que o laser assim são muitas opções, mas eu faria um laser mais completo, assim, para pegar todas as camadas de pele e se precisar mais algum laser para superfície, alguma coisa desse tipo. Faria no mínimo um laser e uma sessão de ultrassom micro e macro focado. E bem feita, né? Assim, sem economia de disparo, assim, indo, né, individualizando o protocolo. Tem paciente que tem mais problema de área dos olhos, a gente coloca mais disparo lá, então fazendo isso, né, individualizado para a idade. Uma paciente mais velha, aí a gente precisa intensificar um pouco mais, né?
né? Eu associaria com certeza a injetáveis, além de tecnologia, né? Que, como eu falei, tá na fase do E, a gente não tá na fase do OU. Faria 2 sessões de ultrassom micro e macrofocado, 2 de laser e radiofrequência também faria. E o papel da toxina botulínica nisso? A gente sabe por que todo mundo faz, todo mundo quer tirar as ruguinhas e tal, mas o uso dela ao longo dos anos, começando mais cedo, ele previne depois aparecer sulcos mais profundos e atrasa um pouco esse envelhecimento derivado dessas rugas ou dinâmicas? A toxina, quando a gente vai pensar naquelas camadas, né, quando a gente falou do envelhecimento das camadas, ela vai atuar como prevenção na camada muscular, tá? Então, ela vai fazer com que rugas que são dinâmicas, que são aquelas rugas que aparecem quando a gente sorri, quando a gente tem expressão, que elas fiquem paralisadas e elas não contraiam tanto a ponto de virarem cicatrizes, que é o que a gente vê em pacientes que não fizeram toxina, não começaram a fazer toxinas mais jovem, né? Que aquela pele contraiu tanto que ela vincou e ela tem ali uma cicatriz. Então, eu consigo, com a toxina botulínica, prevenir, né, esse craquelado da pele que vira uma cicatriz mais pra frente. E hoje, doutor Rodrigo, antes a gente via a toxina botulínica só como paralisa músculo, só isso. Mas hoje existe um papel que a gente chama de miomodulação. Então, hoje a toxina não é só tipo, põe ali e paralisa. Não, eu consigo, com os nuances de dose, com os nuances de diluição, com os nuances de ponto, trabalhar vetores no rosto do paciente. Então, um olhar que é mais caído, eu consigo programar essa contração para ter uma abertura de olhar. Então, isso feito a longo prazo, a gente vê que mesmo quando... Eu vou dar até um exemplo meu, né? Eu faço desde os meus 27 anos, né? Eu sinto que hoje, mesmo depois que passa esses 4 meses de toxina, né? Que é o tempo que a toxina vai durar mesmo, 3 ou 4 meses, eu sinto que meu músculo foi reprogramado. Ele não volta ao que ele era antes. Então, hoje a gente entende a toxina também como uma prevenção nessas rugas que são cicatriciais e também nessa miomodulação, de fazer com que a gente consiga trabalhar vetores no rosto. Isso é muito interessante, né? Para contração de queixo, para pacientes que têm sorriso gengival, que aparece o sorriso, né? Paciente que tem masseter muito forte, tem aquele rosto que às vezes é muito masculino, paciente que tem queda, né? Pitose no canto do olhar. Então, tudo isso eu consigo trabalhar esses vetores e essas forças musculares a longo prazo. Então, e quando você fala assim que ele modula ali, né, faz essa miomodulação, poderia dizer que, por exemplo, a pessoa faz uma constância e numa região o botox ou a toxina, o músculo, ele, ao longo do tempo, ele fica mais fraco? Ele atrofiaria um pouco também? Ou não chega a sofrer uma atrofia que vá, enfim, diminuir ou retardar também a própria contração fica mais fraca? Como hoje é muito individualizado, tanto as doses, a diluição, os pontos, a gente só trabalha em questão de diminuição de volume de músculos se eu quiser. Entendeu? Então, eu consigo, na verdade, apenas realmente modular a contração e trabalhar em vetores, mas se eu quiser essa parte de atrofia, eu consigo fazer dependendo da dose que eu uso, da frequência que eu uso. Às vezes, o paciente tem o receio de, mas eu vou ficar com o músculo atrofiado, minha pele vai ficar mais flácida por conta disso. Isso não, em questão desse tipo de atrofia, não. Mas eu consigo modular o volume da massa muscular se for a minha intenção. E, bom, a gente cuidou dessa paciente. Ela começou nos 35, ou começou mais tarde, mas está fazendo esses cuidados que a dermatologia hoje consegue fazer, que a gente vê. Enfim, as pessoas estão mais bonitas que antigamente, né? Quando chega um ponto de dizer assim, bom, agora a gente não consegue mais fazer alguma coisa, qual é que é o ponto que ela deveria dizer assim, bom, agora não é uma questão da dermatologia. Embora a gente saiba que não existe esse ponto de dizer assim, ó, que é uma ruptura, passou, terminou, fim, dermatologia, começa outra coisa, é óbvio que não. Mas quando precisa de uma ajuda de cirurgia para poder continuar dando resultado e depois tem que continuar cuidando, porque isso aí é uma coisa para sempre, né? Sim. Chega um momento realmente que a gente sente, né, que com os tratamentos dermatológicos a gente esgotou o que a gente poderia chegar de resultado dentro do que o paciente quer e realmente agora a gente precisa do auxílio da plástica. Eu sinto muito isso quando tem excesso de pele.
Porque por mais que eu estimule o colágeno, eu não consigo tirar excesso, eu não consigo tirar, né? Nenhum procedimento, nenhum fio de tração, nenhum bioestimulador vai tirar esse excesso de pele. Então, se a paciente chega nesse ponto, né, excesso de pele na pálpebra, eu não vou conseguir abrir o olhar só com toxina, né? Não vou conseguir abrir o olhar só com ultrassom micro e macrofocado. Então, esse excesso de pele, eu preciso sim de uma plástica para ajudar. A gente acaba que a gente começa a tratar e não sentir os resultados como a gente gostaria. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque eu como cirurgião plástico, eu acabo recebendo pacientes e que muitas vezes se frustram com o tratamento dermatológico, mas mais é por não entender qual é o papel. Sim. Porque assim, poxa, estou fazendo um monte de tratamento, eu fiz fio, eu faço ácido hialurônico, faço toxina botulínica, fiz ultrassom, eu faço tudo. Mas não adianta. Bom, na verdade, não é que não adianta, é que chegou num ponto que já precisa de mais do que aquilo só. Exato. E na verdade, às vezes a paciente diz, não, eu quero fazer uma cirurgia agora porque eu não quero mais precisar ir na dermatologista. Ou seja, é um erro, porque não existe esse momento. Né? Na verdade, o que vai acontecer, sim, bom, vamos dar uma resetada nessa pele que está sobrando e dar uma melhorada nesses volumes que se movimentaram, vamos fazer alguma coisa aqui. Porque depois tem que continuar, né? Não adianta, porque não é que a derma não estava funcionando, é que chega um ponto que não é suficiente aquilo, que infelizmente, se fosse suficiente, a gente diria o seguinte, bom, ninguém vai envelhecer, vai chegar com 80 anos... E não vai fazer mais, né? Mas não existe, né? Então, não existe esse ponto. Mas, basicamente, então, a indicação é quando começa a ter excesso de pele mesmo. Excesso de pele. E eu converso muito com meus pacientes, eu tenho uma relação muito boa com eles, de alinhamento, né? De expectativa e de realidade. E, às vezes, o paciente melhorou muito, mas ela quer mais. E tá tudo bem, né? Então, e esse mais chega a um ponto que às vezes a dermato não consegue entregar. Então, tudo bem. Então, você faça a plástica e a gente volta. E a pele, eu gosto muito de explicar que às vezes os pacientes têm na cabeça assim, passei 20 anos tratando, mas eu vou fazer uma plástica, então eu não vou tratar. Mas essa qualidade de pele que a gente entrega pro cirurgião plástico é uma outra qualidade de pele, né? Sem contar em questão de textura, de mancha, um subcutâneo tratado. Então eu sinto muito, eu converso muito com o paciente e sinto, né, se a paciente quer mais. Se a paciente quer mais, sim, vai precisar da plástica, mas vai chegar muito tratada para essa plástica. Isso é uma coisa bem interessante, porque meio que vem ao encontro daquilo que eu falo também para os pacientes. Porque uma coisa é a paciente chegar com 55, 60 anos de idade, nunca tratou a pele, está com fotoenvelhecimento importante, tem uma flacidez e excessos grandes e a gente vai fazer uma cirurgia. A expectativa do resultado nunca é igual que alguém que está com vamos dizer assim, os tijolinhos ali da construção, ou seja, a estrutura está melhor e está bem tratada, tem um colágeno melhor, não tem tanto, muitas vezes, fazendo no momento certo a cirurgia, ou seja, não esperando tanto tempo para ir para uma cirurgia. Claro que a gente entrega melhora muito grande, mesmo com uma paciente de 70 anos. Agora, não dá para comparar com o resultado de alguém que tenha lá seus 40 e poucos, que caiu e resolveu assim, olha, agora eu vou fazer. A gente não prolonga tanto tempo porque eu pego uma pele melhor, eu pego menos dano e a gente tem estruturas mais firmes onde a gente vai conseguir dar também uma ancoragem, uma fixação melhor e que vai dar uma durabilidade melhor e continua fazendo tratamento dermatológico para segurar. Porque se a gente espera muito tempo, eu vou pegar uma pele ruim, sem já a estrutura que ela não fez nunca nada, mesmo aquilo que a gente corrige tem uma tendência a ter um resultado pior, porque o substrato não é o mesmo, né? A gente não está tratando com uma coisa de qualidade. Já é uma pele sem qualidade, sem estrutura, e a gente não vai dar o mesmo resultado. E até em questão de resposta cicatricial também, né? Quando a gente sabe, né? A gente deve ser muito mais do que eu, né? Que até um ponto numa pele que está bem nutrida, que tem uma vascularização, porque quando a gente envelhece, a gente também perde vascularização, a gente perde inervação. Então, quando você vai trabalhar, vai dar um ponto, uma ancoragem numa pele que vem tratada, vem vascularizada, tem um subcutâneo para você, né? Uma coisa é dar um ponto numa pele bem tratada numa folha de papel. Então, tudo isso a gente sabe que interfere muito no resultado pós-operatório. E aí eu vou dizer que é completamente diferente a gente pegar uma pele onde a gente vê que tem uma derme mais robusta e a gente vai... É completamente diferente a segurança que a gente tem de estar fazendo uma coisa bem feita. E aí começam a ter
as diferenças entre pacientes e pacientes, por que umas têm um resultado um pouquinho melhor que a outra. São coisas, às vezes, difíceis de explicar e difícil até de enumerar para as pacientes tantas coisas variáveis que tem. Sim. Porque, realmente, você tem um subcutâneo mais flácido, você tem uma derme muito fininha, os pontos de ancoragem são mais frágeis, a cirurgia é igual, a gente faz tudo igual, mas aquilo que acontece depois da cirurgia, aquela tração que a gente aplicou, aquela tensão que a gente colocou, ela não consegue se sustentar o tempo suficiente para a cicatrização. Exato. E a gente precisa que aquilo se mantenha no lugar até que cicatrize. Então, às vezes, tem movimentação, você tem perdas parciais de resultado. E aí tem diferenças entre pacientes e pacientes. Lógico, por isso que a gente tem que pegar uma paciente bem tratada e pegar uma paciente, às vezes, no momento certo. E a gente não deixar para muito lá na frente, já passou. Eu tenho medo de cirurgia. Cirurgia só depois dos 60 anos de idade. É um erro muito grave, assim, do ponto de vista para quem quer ter um bom resultado. Claro. Então, a gente pegar no momento certo, dar uma diferença. E a gente percebe que uma paciente com uma pele bem tratada, uma derme mais firme, a gente também tem resultados mais duradouros. E outra coisa que eu sinto muito assim com o passar dos anos é o quanto a gente tem a compreensão do corpo como um todo, né? Então, isso eu sei que você faz, a gente faz aqui na clínica e no GTC também, é de buscar que esse paciente chegue para um bioestimulador, para um procedimento, para uma cirurgia, na melhor forma dele. Então, se a gente puder, vamos desinflamar, vamos tratar, né? Tá comendo direito? Tem proteína? Tem fibra na tua alimentação? Então, às vezes os pacientes enxergam o procedimento como um ponto, como um dia, mas pra gente é muito mais que isso, né? A gente quer pegar o nosso paciente para o procedimento estando super bem, na melhor fase dele, né? Pensando em cicatrização, em resposta inflamatória, resposta metabólica, resposta a estímulo e também o pós, né? Não é só fazer o dia e tchau. A gente quer realmente acompanhar o paciente e quanto melhor ele tiver metabolicamente, né, da minha parte, entregar uma pele bem tratada, todos os resultados vão ser melhores, né? Então, por isso que cada vez é mais multidisciplinar, alimentação, exercício, e eu pego muito no pé dos meus pacientes para isso também. Eu vou dizer assim, que quanto mais as pessoas que estão assistindo entenderem que esse tipo de coisa, né, rejuvenescimento ou anti-envelhecimento ou um tratamento dermatológico como a cirurgia, eles não são um ponto no meio da vida da pessoa. E a gente não pode comparar alguém que vem e faz um ponto, nunca fez nada e vai lá e faz aquela coisinha e quer ter um resultado igual de uma artista que vem cuidando da pele dela, Exato. Que está o tempo inteiro cuidando da alimentação, faz um exercício, de repente fez um procedimento, continua segurando. São coisas onde essas pequenas coisas somadas vão dar um resultado muito mais intenso. Lógico. Construído. É óbvio que qualquer coisa que a gente fizer vai ajudar. Mas a gente tem que também ter expectativa de que a gente vai ter que somar várias pequenas coisas que parecem que cada uma delas isolada não dá uma grande diferença, e não só um ponto isolado lá que vai ter uma grande diferença numa vez só, né? Eu tenho essa sensação quando a gente pensa em rejuvenescimento. Mas eu sinto que a gente vem trabalhando muito nessa construção e ensinar o paciente, né? Em passar na consulta todo esse processo de envelhecimento, das camadas, do metabolismo. Eu sinto que hoje os pacientes têm essa visão melhor, né? Não é só de, vem um dia, faço e vou embora e vou achar que vou... Com um dia ou com uma cirurgia vou consertar 50 anos de fotodano, 60 anos de fotodano. Hoje, né, o que a gente mais quer trabalhar com os nossos pacientes e quer fazer com que tenha toda essa compreensão é para a gente realmente construir isso ao longo dos anos, né? Seja com cirurgia, com procedimentos, com tecnologia, para chegar bem. E hoje a gente sabe que a gente tem uma expectativa de vida maior, né? Então, que a gente viva bem com saúde. Aproveitando que a gente entrou na cirurgia, que é a minha praia, como que a dermatologia, no momento da cirurgia, tem alguma coisa que é interessante a gente fazer junto numa cirurgia? O paciente vai fazer, vou ter que fazer uma cirurgia de face e a gente quer otimizar o resultado, quer dar um resultado melhor. O que você pensa nesse momento quando uma paciente vai ser avaliada, que vai fazer uma cirurgia de face, que você pode colaborar junto até mesmo no momento da cirurgia?
Não, perfeito. No momento da cirurgia, eu posso entrar com as tecnologias, né? Para poder tratar as outras camadas que não estão sendo tratadas. Então, quando a gente pensa num lift, né? Você tá reposicionando uma estrutura que saiu, né? Que escorregou, que se perdeu com o tempo, tirando um excesso de pele. Mas a epiderme, a derme, esse subcutâneo, eu posso tratar dentro da cirurgia. Posso levar os lasers no centro cirúrgico. Se precisar de fazer uma radiofrequência microagulhada, tanto em face quanto corpo, é um momento ideal também aproveitar que a paciente já está sedada, né, não vai sentir dor, aproveitar que vai ter um pós-operatório otimizado ali, que já vai estar tudo feito no mesmo dia, vai ter essa resposta junto. Então, associar o dia cirúrgico com procedimentos é muito bom. E a gente vê que o resultado da paciente que faz um procedimento associado à cirurgia de face, né, como fotona, fazer um Morpheus na face, a diferença que dá são coisas pequenas, mas tem uma diferença num viço da pele, num brilho, que a gente só com a cirurgia não consegue dar. Então, isso é uma coisa que a gente nota bastante. É a qualidade de todas as camadas, né? A camada está reposicionada e as outras camadas que vão em bloco, elas estão sendo tratadas também. Isso eu acho muito importante. E também o próprio laser acaba estimulando toda a parte vascular, que também vai otimizar a cicatrização, diminuir, né, fatores inflamatórios. Então, contribui também nesse processo como um todo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre cuidado da pele. Perfeito. O que é uma rotina de skincare para as pessoas, né, ao longo da vida? Eu imagino que elas são diferentes ao longo de etapas da vida, diferente. Como você dividiria isso e o que seria o básico que todo mundo deveria fazer para cuidar da pele? Eu gosto dessa palavra básica, porque eu sou bem minimalista. Ainda mais na rotina que a gente vive, né? É difícil a gente encontrar um paciente que quer fazer uma rotina de 10 passos. Tem paciente que quer, obviamente, eu vou adaptar isso, mas eu gosto de ser bem minimalista e fazer realmente o que funciona e o que tem evidência. Então, o que a gente precisa? Lavar a pele, né? Desengordurar na medida certa, então não pode ser nem muito, nem pouco, né? Então isso a gente vai chegar num sabonete adequado para cada tipo de pele. Hidratar essa pele também dessa maneira, né? Quem precisa de mais vai precisar de maior hidratação, por exemplo, uma pele menopausada precisa de mais hidratação, uma pele de uma paciente com 20, 25 anos vai precisar de menos. Então ter essa hidratação certinha, correta, fotoproteção, então raio UVA e UVB envelhece, faz dano celular, reduz telômero, né, faz com que a pele vá oxidar, vai envelhecer muito mais rápido. Então, apesar, né, de a gente não ter uma exposição solar tão grande, a gente tem que fazer isso como uma rotina, né? Então, você escova dente todo dia, passa teu protetor todo dia, deixa ali do lado. E acho muito importante achar um protetor que você goste, né? Hoje em dia a gente tem no mercado uma gama de cosmética muito grande, então eu sempre foco com o meu paciente assim, a gente vai achar um protetor para você, sabe? Então, né, lavar bem, hidratar, passar proteção solar e à noite, se possível, eu sempre gosto de deixar algum ácido pro paciente, claro, aí é super individualizado, né? Pro adolescente é um ácido, pra pessoa que tá na menopausa, para um homem, a gente sempre vai mudar, assim, o veículo, qual ácido é adequado pra pele, pensando em reorganizar toda essa parte de envelhecimento. Vamos imaginar o seguinte, então, porque quando as pessoas param em lavar o rosto, eu acho que ele tem, né, abrir um leque muito grande. E as pessoas pensam que lavar o rosto é tirar o máximo possível da gordura da pele, tentar secar, fazer um sabonete mais maravilhoso. Como é que é esse negócio de lavar? O que a gente tem que ter? É bom tirar todo, desengordurar 100%? Não é bom? Como é que funciona isso? Lavar é o básico, a gente tem que ser gentil com a nossa pele. Então é um sabonete que vai desengordurar na medida certa. Cheguei da academia, tô super oleoso, fiz crossfit, tudo. Aí um sabonete mais adstringente. Esse é o segundo banho do dia, você só quer tirar, né, dormir bem, é um sabonete menos adstringente. E também tem muita polêmica, tem que lavar meu rosto só com água fria? Não, você pode lavar com água da temperatura que você for feliz. O contato é muito rápido, né, óbvio, não água fervendo, né, gente, também não vamos extrapolar. Mas assim, pode tomar banho, pode lavar seu rosto no banho, não precisa ser com água fria. A água fria não vai deixar ninguém mais novo. Eu falo que se deixasse, a gente não estava aqui, né, doutor Rodrigo? A gente fala assim, eu não posso lavar meu rosto com água quente que eu vou envelhecer. Não, vai ser feliz, né? Então, é sem segredo. É lavar, desengordurar na medida certa, secar sem ser agressivo com a pele e seguir com essa rotina básica, minimalista que a gente consegue, né, arrumar para cada paciente. E o papel do ácido retinóico, né? Ou retinol.
Ele tem um papel de melhora da pele e de prevenção também? Sim, tem. Eu costumo falar para meus pacientes que existem cosméticos e existe remédio, né? Quando eu faço uma prescrição dermatológica, eu deixo alguns cosméticos, né? Um sabonete, um hidratante, mas eu gosto de deixar remédio também. Que remédio é mais assertivo, é um tratamento, é uma prescrição. O ácido retinóico, o Dr. Rodrigo, ele entra como uma medicação, tá? Porque ele tem muita evidência de todos os ativos que a gente tem até hoje, ele é o que mais tem evidência científica, porque ele tem receptor específico dentro do núcleo da célula para esse ácido retinóico. Então, o que ele vai fazer por você, né? A gente consegue reorganizar a maneira como a célula descama, né? Como esse processo de saída da célula. Eu consigo organizar o pigmento, eu consigo estratificar a camada córnea com as camadas mais profundas de uma maneira mais harmônica e consigo, com isso, fazer uma promoção a estímulo de colágeno, diminuição de degradação de colágeno. Então, assim, com evidência mesmo, falando em um remédio, é ácido retinóico. Isso é uma coisa interessante falar, porque às vezes as pessoas vão lá, procuram na internet, mas tem lá no lugar um cremezinho, aquele lá que eu vou usar, tá certo. Qual é que é essa diferença justamente nisso, então, de comprar uma coisa pronta ou mandar fazer alguma coisa específica para você, fazer uma prescrição para manipular e fazer alguma coisa específica para a pessoa? E segunda coisa, existe uma diferença, porque, lógico, a gente pode pensar então em algum tipo de produto para fazer a limpeza da pele antes de dormir, a gente pode usar alguma coisinha ali, mas o ácido retinóico, ele já é algo um pouquinho, vamos dizer assim, ele vai além disso tudo. Sim, sim. E faz diferença a intensidade, ou como é a apresentação, o que vai fazer ao longo da vida para uma pessoa que tem 20 anos que vai usar ácido retinóico ou para alguém que já tem 50? Sim, faz muita diferença, né? Quando eu falo em manipular, em fazer uma prescrição para o paciente, é algo individualizado. Tudo que a gente faz individualizado é mais assertivo. Então, para eu fazer uma prescrição para Dr. Rodrigo, eu vou te conhecer, vou conhecer seus hábitos, vou conhecer a tua textura da pele, vou conhecer qual veículo vai ser mais adequado, né? Se vai ser um gel, se vai ser um creme. Então, tudo isso muda em fazer um produto que é bom para você. E às vezes a gente pega uma coisa na prateleira, ou a gente pega uma coisa que a amiga usou, né? Primeiro que não é remédio, não vai ser remédio, né? Só cosmético. Você não sabe se aquilo vai ser bom, né? Então, assim, quando a gente passa em consulta, quando a gente faz toda essa anamnese, eu consigo fazer algo mais assertivo, individualizado para você. E existem diferenças na porcentagem do ácido que eu vou usar e no veículo que eu vou entregar esse medicamento no seu rosto. Então, por exemplo, o paciente que é jovem, tem uma pele mais oleosa, eu vou deixar numa base de gel creme. Paciente menopausada que eu preciso de hidratação, eu posso acrescentar uma base mais hidratante, colocar genisteína, colocar adrieline, colocar mais ativos para deixar essa pele mais hidratada, manter essa barreira cutânea. Então, tudo isso é possível ser feito e muito individualizado. Muito bem. Queria também entrar num outro, coisa que muita gente vai ter interesse, que entram na questão de quais são as coisas promissoras que vêm aí pela frente, que já são mais usadas, mas que tem um futuro aí muito interessante pela frente. Uma das coisas que me chamam a atenção e tem me chamado a atenção são peptídeos. Uhum. E aí vamos começar com o mais básico, que todo mundo fala, e será que tem? De colágeno. Colágeno. Toma colágeno, não toma colágeno, faz o quê? Passa colágeno, o que faz? Isso é super controverso na dermatologia. Por quê? O que a gente sabe hoje, Dr. Rodrigo? Colágeno é uma proteína. Se você tem uma alimentação, que você tem uma ingestão adequada de proteína durante o seu dia, você não tem necessidade de suplementar essa proteína. E não existe uma equação de quanto mais proteína, mais colágeno eu vou fazer. Se existisse, era maravilhoso, a gente tomava muito colágeno e estava ótimo. Então, hoje, o que tem de evidência é que a gente precisa ter uma proteína, uma meta diária de proteína batida, que isso o nutrólogo, o nutricionista vai ajudar. Caso falte essa proteína, seria muito mais interessante a gente suplementar uma proteína de um valor biológico melhor, como o whey protein.
entendeu? Mas caso, né, tem paciente que tem intolerância, não gosta, aí a gente pode entrar com colágeno hidrolisado. Mas em questão de evidência nutricional, um whey é muito melhor e ter uma meta de proteína com a alimentação melhor ainda, tá? E a pele, o nosso intestino não vai saber, tipo, nossa, essa proteína tá ali, vou pôr na pele, né? Não existe essa razão. O que a gente tem de conhecimento é que o estímulo de colágeno na pele é necessário através de sinalização. Então eu preciso sinalizar, olha, aqui nessa derme, na pele, aqui eu preciso de colágeno. Como a gente faz isso? Tecnologia, bioestimulador, laser. Então, assim, só tomar por si não vai parar no rosto. E tem que ingerir um material de construção para poder construir depois o colágeno. Exato. Isso é uma coisa interessante, porque a quantidade de mulheres que não batem a cota de proteína no dia é muito grande. Isso é verdade. É muito grande. A gente vê muita gente que não se preocupa com isso, quer comer pouco porque não quer engordar, mas aí deixa um pouquinho a proteína de lado, fica, enfim, não chega a bater a quantidade de gramas por quilo. E agora, o que eu tenho notado muito é, por conta, né, dos análogos de LP1, né, as canetinhas emagrecedoras, existe muito emagrecimento com desnutrição. Por quê? Tá lá, não tô comendo. Tem paciente que às vezes, não sinto fome, comi um pedacinho de bolo. Não é que tu comeu uma coisa boa. Então, essa carência nutricional, essa carência proteica, a cada vez é mais evidente, principalmente agora com todo mundo emagrecendo. Então, é muito importante a alimentação, é muito importante bater proteína por dia, né? Não até os outros, né? Macronutrientes e micronutrientes, mas para a pele em si é muito importante. E eu vou aproveitar, vou falar algumas outros desses peptídeos e você me diz o que você acha de cada uma dessas coisas, então. O Matrixil. Gosto bastante, costumo muito colocar nas minhas formulações. Ele consegue diminuir a degradação do colágeno, que ele diminui a ação daquela metaloproteinase, consegue fazer estímulo de colágeno, melhorar a hidratação da pele, eu gosto bastante. Argireline. Também, ele é da família do Matrixil, ele também tem esses mecanismos de ação, eu gosto, são super interessantes. São parecidos. São parecidos e também tem estudo de ajudar em parte de cicatrização também. Tem um peptídeo também que o pessoal fala muito aqui, que é esse GHK-CU do cobre. Como é que você acha dele? Gosto também, né? Às vezes ele é chamado de cobre tripeptídeo, né? Porque ele tem 3 peptídeos junto. Também vem com essa função de regular toda a parte de produção e degradação de colágeno. Acho que por isso na plástica também seria tão interessante, né? Pra gente não fazer uma cicatriz maior do que deveria, né? Ter um processo de cicatrização controlado. E também para organizar a pele, estímulo, né? Manter diminuição de mancha, toda essa parte de subcutâneo. São super promissores. E agora os exossomas. O que você me fala de exossomos? Exossomos, né? Quem nunca escutou falar, vai ouvir muito falar de exossomos. Exossomos, ele pode ser derivado, doutor Rodrigo, tanto de plantas, substrato animal e também autólogos. E são vesículas muito pequenas, elas são sinalizadoras celulares. Então, é como se eu fosse um mensageiro que dentro da célula, que dentro do corpo vai sinalizar onde precisa de ajuda. Então, onde eu gosto muito, por exemplo, assim, um pós-laser, que eu tenho um pertuito de ação na pele, então entra com exossomos, ele vai organizar, vai orquestrar essa cicatrização e ver onde está precisando de cada correção. Então, é algo muito promissor. Você usa bastante em pós-laser ou microagulhamento, usar isso para drug delivery? Muito. Eu uso bastante, porque quando eu faço um laser ou um microagulhamento, eu tenho um canal aberto. E esse canal é super interessante para eu entregar medicações. Então, nisso, exossomos, né, os peptídeos, niacinamida, o PDRN, são super interessantes aproveitar essa oportunidade pós-procedimento. Então, pessoal, queria agradecer muito aí terem estado com a gente. Espero que tenham gostado da nossa conversa. Eu gostei muito dessa conversa. Agradecer à doutora Ticiane por ter participado e nos brindado aí com o seu conhecimento. Mais uma vez, obrigado, Ticiane. Eu que agradeço a oportunidade de passar essa tarde conversando, trocando, né, conhecimento, e estou muito feliz de estar aqui na clínica. Acho que a gente pode agregar muito no tratamento dos nossos pacientes, né, trabalhando em conjunto. E é isso. Qualquer dúvida que alguém tiver, também pode mandar mensagem, que vai ser uma honra responder. Então, muito obrigado, Ticiane. Se tiverem dúvida, pode mandar que a gente ajuda a resolver.